Então a gente abre agora para discussão. Já temos perguntas aqui. Gostaria de saber se Andrés continua conosco, se nos escuta. Andrés, Sí, sí, estoy aquí. é melhor que o meu. Vou assumir que você compreende, mas qualquer problema pode nos avisar aqui, a gente tenta comunicar de outra forma. Porque várias questões foram para o seu tema, temos perguntas também já para a Fabiola e aqui para a Vânia. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, toda a sua contribuição, Andrés, nesse tema. Os seus trabalhos têm sido a nossa principal referência desde a discussão, né, do limiar de custo-efetividade, Palácios também, né, como... É claro que, como líder, tem toda uma equipe adiante, mas eu queria pessoalmente agradecer por toda essa contribuição de trazer esse tema em uma visão global. E eu até comentei com Marisa, parece que vocês conversaram e Marisa encomendou esse seu artigo para nossa discussão aqui, porque ele nesse momento. Então, a sua proposta se encaixa muito bem e até, inclusive numericamente, a gente vai apresentar mais adiante alguns dados, né, que com outros colegas a gente levantou aqui os números, e aquelas classificações se encaixam muito bem no nosso histórico passado. Então, já estou dando um spoiler aí do que a gente vai mostrar. É, Muitas das perguntas aqui, Andrés, questionaram algumas propostas de método, tanto para essa padronização, quanto da origem. E eu acho que isso você trouxe na apresentação e traz também no seu artigo sobre uma certa fragilidade da origem, né, do cálculo do impacto orçamentário. Então, eu me junto aqui à pergunta dos colegas, faço a minha pergunta no seguinte sentido. Diferente lá do limiar de custo-efetividade, onde havia uma base teórica, há ainda todo um arcabouço metodológico teórico, os membros do comitê da Conitec na época estavam ansiosos também por um limiar de impacto orçamentário, mas a gente não tinha esse arcabouço, a gente não estava confiante de levar alguma estrutura. Isso parece não ter mudado, mas o seu trabalho é fantástico de mostrar que parece haver um caminho comum, mesmo que os métodos não sejam tão transparentes. Então a gente está aqui hoje nessa discussão, vai trazer um caso prático. Pode ser que a gente saia daqui com uma proposta de recomendar a definição de um limiar de impacto no Brasil. Então, e aí entra a minha pergunta: a gente pode dormir em paz com essa proposta? Ou deveria aguardar uma estrutura maior, fundamental, assim por diante? Eh, no sé si será posible encontrar una metodología común, ¿no? También fue mencionado ontem, ¿no? Acho que Alfredo Palacios también mencionó, ¿no? ¿Qué significa o impacto orçamentário? Depende de muitos fatores. Por exemplo, se um país tem muita rigidez, não sei se se fala assim em português, não? É muito rígido, tem silos no sistema de saúde, não? Coisa que acontece, não? Você tem o orçamento para vacinas, tem orçamento para hospitais, orçamento estadual, não? Todos os sistemas têm silos e têm mais ou menos rigidez. Então, se o sistema é muito rígido, um impacto orçamentário baixo pode ter consequências graves no sistema de saúde, porque você não pode compensar esse gasto maior. Então, não creio que seja possível encontrar uma regra, uma metodologia perfeita para definir impacto orçamentário e para ligar isso à toma de decisões, não? Então, eso no quita que tener uma estimativa, um parâmetro de comparação pode ser bom, mas não é para tomar decisões com consequências graves, não? Você pode dizer, bom, por acima deste valor, nós vamos a considerar mais seriamente se podem ser estabelecidas estratégias de mitigação, etc. Mas não acho que será possível definir um limiar de impacto orçamentário e dizer, bom, para cima daqui não daremos cobertura, mas tampouco seria correto. Não tem argumentos para dizer que acima de um valor você não vai dar cobertura. Não é como limiar de custo-efetividade. Então, acho que é importante ter uma referência. E acho que ainda pode ser melhorada muito a nível global,
mas a nível local mais todavia. Penso que uma evolução poderia ser também que os países discutam limiares por área terapêutica, por exemplo. Mas não sou optimista de que se vai poder melhorar muito mais. Não acho que o análise de custo-efetividade tem muitas mais bases teóricas para tomar decisões. Dados que a gente deve apresentar em breve é que você cita no artigo essa ideia de ter algum impacto por grupos específicos, citando aí doenças oncológicas, vacinas. A gente fez isso e, de fato, há uma separação importante. Então, estou dando um spoiler aqui para a gente ter que discutir mais tarde. É, duas das perguntas falaram de um tema que a gente discutiu muito anteontem, sobre o método em si de cálculo do impacto orçamentário. Então, pela forma clássica, a gente tem um cenário atual de referência, onde você inclui todos os custos de medicamentos, consultas, internações, e um cenário novo com a nova incorporação, que vai incluir o novo medicamento, as novas consultas e assim por diante. Pode acontecer em uma situação dessa de você ter benefícios e, consequentemente, ter uma economia, uma proposta de um impacto incremental negativo. Então, a pergunta era nesse sentido: esse cálculo, essa proposta limiar, ele considera esse cenário clássico de impacto orçamentário ou seria um cenário restrito ao pagamento específico da nova tecnologia sem benefícios considerados? Acho que é, Disculpa, no, es para el análisis clásico que você mencionó primero, ¿no? Es incluindo. teniendo tudo em consideração, não? O sistema de saúde hoje tem que utilizar 100 milhões e após a incorporação de tecnologia serão 120 milhões. Então, tem um impacto orçamentário de 20 milhões incrementais, não? Mas considerando tudo também. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta a você e sigo para os demais colegas. É outro ponto que apareceu também mais de uma pergunta aqui. Eu acho que ficou claro aqui o quão complexo é o nosso sistema e quão complexo pode ser o orçamento com a apresentação de Fabiola. É, uma questão que a gente tem no nosso sistema de saúde, ele é um sistema único, mas ele não é estritamente público, né? Ele tem a sua parcela pública aberta também à iniciativa privada. De maneira geral, em resumo, a gente tem a proposta da saúde suplementar, regulamentada com planos de saúde, ou o próprio desembolso direto que cada indivíduo pode fazer de forma privada. Então, nesse aspecto, uma das dúvidas falava nesse sentido. O gasto em saúde per capita, adotado tanto no método de limiar de custo-efetividade quanto no impacto orçamentário, considera esse gasto total, né, incluindo público e privado. Então, nesse sentido, haveria algum conflito? Haveria alguma necessidade de restringir um limiar de impacto público, um limiar de impacto privado? Ou qual seria a sua opinião nesse sentido? O que você observou frente a essas realidades? Não te escutando. Desculpa, tanto no caso do limiar de custo-efetividade como o limiar de impacto orçamentário, a situação é similar. Nós fizemos duas coisas. A primeira é definir uma metodologia. A metodologia é aplicável a nível país, a nível sistema de saúde, etc. O segundo que fizemos foi, como a modo de guidance, não? Foi aplicar essa metodologia aos países e oferecer uma estimativa de limiar para os países. Não? Isso fizemos tanto com limiar de impacto de custo-efetividade como de impacto orçamentário. Mas nós utilizamos dados públicos do Banco Mundial, da base de dados do Banco Mundial, para mostrar como seriam esses limiares a nível país. Mas a metodologia, umas desvantagens que tem, que você pode aplicar a metodologia a nível de um estado, de um subsistema, etc. Então, por supuesto, se você quer aplicar para o sistema privado no Brasil, com informação de qual é o gasto per capita no sistema privado e qual é a população coberta,
aplicando a mesma metodologia, você pode ter uma estimativa do limiar em reais diferente para o sistema privado que para o sistema público. Sería lo correcto, ¿no? Si es ANS que está tomando decisiones, no debería utilizar o valor publicado por nosotros para Brasil, pero sí debería utilizar la misma metodología y los mismos parámetros para estimar no sistema privado cuánto sería el impacto orçamentário. Es decir, a categorización de 50, 100, 200, esa es válida universalmente. Mas como você traslada isso a valores em reais, em caso do Brasil, isso pode ser feito de maneira diferente para todo o Brasil, só para sistema privado, só para sistema público. Não sei se foi claro. Sim, perfeito. Acho que era atendido bem. Eu vou. Pode perguntar? Hã? Acho que que tem mais perguntas. Não, que eu estava pensando aqui, porque a conta que o Andrés apresentou, né, no artigo, é para o Brasil como um todo, baseado no gasto per capita em saúde como um todo. E aí, como a Fabiola apresentou, né, talvez tivesse que fazer, o ideal, talvez, seria fazer esse ajuste, né, essa redução aí, porque o gasto per capita em saúde, aí 60% mais ou menos do próprio bolso e só 40 e poucos, que então reduziria aí para menos da metade do calculado, né? Estava aqui pensando agora. O problema é que a gente vai entrar em várias realidades, né? Quando você fala em vacinas, imunizações, quando você fala em outros, não sei se. Mas, enfim, eu acho que é um bom tema que a gente vai discutir. Essa é uma das questões que a gente pode sair daqui com boa discussão, viu? Fabiola, uma pergunta para você, falou sobre essa fragmentação do orçamento. O quanto que isso dificulta, né, até essa decisão aqui de ter um impacto orçamentário rastreável depois para entender o quanto isso está sendo dado ou não. Em sua opinião ou alguma perspectiva de melhora nesse sentido que a gente não saiba. Esse é o desenho do nosso sistema de saúde do nosso país. Então, a gente tem um sistema federativo, né? Então, a decisão na Constituição de 88 é que tenha, ele é financiado pela todos os entes da federação. Então, a estados, os municípios e a União, elas financiam, todos os entes financiam o sistema. É um desenho complexo, mas foi extremamente importante para a gente ter o modelo que a gente tem hoje, para a gente conseguir ampliar, inclusive, o financiamento. Vejam que o esforço, como eu mostrei, embora a União tenha ampliado recursos para financiar o SUS, o esforço municipal também foi muito grande, entendeu? Então, foi maior do que o esforço das outras esferas. Tanto é que o que está acontecendo? Você está vendo uma participação municipal ampliando aí no financiamento, né? É complexo, mas aí eu vou chamar a atenção para uma outra coisa, porque eu também achava que esse desenho do SUS federativo, não existe país no mundo que tenha um sistema igual ao SUS. Primeira coisa para dizer. Países com Serviço Nacional de Saúde, com modelo do tipo, geralmente são unitários ou têm uma federação diminuta. A gente tem uma federação com 5.597, porque aumentou mais o município, né? Entes autônomos. Então, assim, não é trivial fazer o que se faz no Brasil. A gente deveria ser modelo para outros países, porque realmente é muito diferente. Mas essa federação complexa, um orçamento segmentado, ele também é importante em outros contextos. Então, a pandemia mostrou claramente isso. Quando a gente teve os entes da federação e um governo federal contra vacinas, contra as medidas sanitárias e que trabalhou contra a coordenação da saúde pública no momento de pandemia, o modelo do SUS, que é o modelo federativo descentralizado com autonomia, segurou a situação naquele momento mais drástico. Por quê? Ora, se o governo federal não quer coordenar, está fazendo pouco caso da compra de vacinas, etc. e tal, o esforço que a gente teve de estados e municípios foi fundamental para que a gente tivesse ali as ações de enfrentamento à pandemia. Então, assim, é complexo, mas a gente tem um modelo federativo, o desenho é este, né? E a gente não existe, não se fala em solução para isso. O que a gente tem que falar é em arranjos que garantam que as alocações de recursos sejam, que elas aconteçam de fato, e, no caso, há uma expectativa sobre a União, que é a que detém o maior poder de capacidade de arrecadação
e de alocar mais recursos. Mas o contexto, como eu mostrei para vocês, não é um contexto simples, porque a gente tem toda uma pressão de setor da economia no Brasil, que faz pressão sobre a saúde pública, sobre um sistema de saúde universal, que não quer um sistema de saúde universal, quer privatização de serviços. E com isso a gente tem uma pressão sobre orçamento. O governo é pressionado o tempo inteiro a cumprir regras fiscais, metas fiscais. E por isso aprovou um novo arcabouço fiscal, que ele não é um teto de gastos, mas ele, de certa forma, impõe limite ao crescimento da despesa pública e, com isso, ele trava também o SUS, né? Então, acho que o contexto é bastante complexo, mas é isso. Não é de fácil solução, mas também eu não diria que é preciso revisar completamente, substituir. Perfeito. Outra pergunta, Fabiola, tem a ver com o que a gente vinha discutindo ontem. A ideia hoje de limiar de pacto orçamentário é de maneira geral, mas ontem a gente estava discutindo justamente algumas propostas específicas de critérios para doenças ultra-raras. Tem sido um problema frente a uma série de limitações, de evidências e com altos preços. Uma das discussões, né, que até num grupo nosso apareceu bastante, foi a ideia de algum fundo específico para doenças ultra-raras, doenças negligenciadas, que lidar especificamente com essa limitação. Então, a pergunta que veio para você era a sua opinião sobre isso, a possibilidade, viabilidade dessa ideia. Pode. Que aí é direcionado com a Fabiola mesmo, tá? Mas Vânia e Andrés fiquem à vontade, tá? Mas é o seguinte, com base na perspectiva dessa experiência internacional de fundos também, só pegando o gatilho do que o Ivan fez a pergunta. O problema é que no Brasil a gente tem essa singularidade, Fabiola. Então, por mais que a gente estabeleça o limiar e tenha um pedaço da governança federativa a resolver o problema, mas aí eu estou falando assim, da governança do sistema, só que assim, o que que você acha também, se não for um fundo que vai precisar do legislativo, essa metodologia de limiar de impacto também pode nos ajudar, gestão do governança do sistema, nessa definição de orçamento com o legislativo. Então, se eu tenho um limiar determinado, se eu usar essa metodologia aplicada e eu chegar num X valor de orçamento, que a partir daqui seja ultra raro ou não, tá, Ivan? Ultra raro ou não, mas que eu vou precisar dialogar com vir recursos, já veja tudo que se apresentou, porque só sai, né? O SUS só sai, só perde. Então, como que eu resgato recursos para criar um fundo ou para que entre depois dos processos que o Ministério manda ao seu planejamento e ter as leis diretrizes para vir recursos e financiar especificamente essas inovações. E esse seria um caminho? Porque se for um caminho, aí de fato a metodologia ela tem um valor agregado para nós, para exercer essa metodologia. Obrigado. Essa discussão é bastante complexa, né? Como eu mostrei para vocês, o orçamento, existe um orçamento para assistência farmacêutica lá no governo federal, né? Obviamente vai ter nos estados, nos municípios, eles têm a parcela reservada para financiar medicamentos. E vamos lembrar como é que isso funciona. Você faz esse orçamento de um ano para o próximo ano. Então, assim, eu estou prevendo para o ano que vem, com base em estimativas, no caso da União, de receita, do crescimento da receita corrente líquida, e eu tenho ampliação possível, né, do orçamento do SUS federal naquele momento. Então, o que está acontecendo, né? Hoje, eu vou dar o exemplo de hoje para a gente falar do que pode mudar. Então, hoje, quando se decide sobre a incorporação de determinadas tecnologias, né, que tem que estar disponível no sistema em 180 dias, você está definindo um uso e você, sem considerar essa eventual margem, porque esse orçamento foi feito para assistência farmacêutica e não contou com essa previsão, que é o que está acontecendo desse nova tecnologia que está entrando, tá? O orçamento tem, como o Andrés falou, Andrés, tem sim as finalidades, as caixas definidas. Então, a gente tem um orçamento para medicamentos, tem um orçamento para atenção primária, para várias iniciativas, seja investimento, né, compra de equipamentos, construção para obra, né? E tem aquelas para um orçamento para custeio. Então, temos as caixas, temos as finalidades maiores definidas.
E aí a dificuldade é quando você trata essa incorporação sem considerar esse orçamento que foi feito no ano anterior e a margem disponível, né, de crescimento, a gente começa a criar problemas, porque essa tecnologia nova que entra, que geralmente não substitui as que já estão, o que acontece é que você acaba competindo pelo orçamento disponível. E o resultado é que você vai ter falta dos produtos, no caso de medicamentos, vai ter falta, muitas vezes, dos produtos que já estão disponíveis na lista, né, de financiamento, e você vai ter, muitas vezes, como consequência, judicialização, entendeu? Faltou aquilo que já está previsto, que o SUS deveria. Uma das coisas que eu já mencionei, já falei em momentos anteriores, é que a gente precisava realmente definir um orçamento específico, porque eu tenho, para o ano que vem, eu tenho esse orçamento da assistência farmacêutica para comprar aquilo que já está na lista. Agora, se houver possibilidade, se tem margem para ampliar as despesas em ASPES, um orçamento específico, não pensei nas ultra-raras, mas isso poderia ser também um caso, para as novas, para as incorporações, tá? Porque a gente precisa, a gente precisa trabalhar com prioridade.